Olá, boa tarde. Eclésia de novo consigo. Como é habitual, hoje olhamos já os textos bíblicos que a liturgia sugere para o próximo domingo. É um olhar com o auxílio dos nossos convidados, o padre João Lourenço, diretor da Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa, e também Juan Ambrósio, professor na Faculdade de Teologia, também na Universidade Católica. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado Boa tarde. por estarem uma vez mais entre nós. Temos então pela frente o 33º domingo do tempo comum. Padre João, é um momento, um domingo que nos volta a convidar a olhar um bocadinho o sentido da história e também que esta história um dia transforma-se, não é? Tem um fim e há uma transformação. Quais são, no seu entender, também as linhas de força para este domingo? Boa tarde. As linhas de força é um pouco aqui na sequência daquilo que acabas de dizer. Um dos contributos da fé e da cultura bíblica é exatamente este de ajudar-nos a perceber que o tempo não é uma realidade fechada em si. Eu gosto muito de comparar, enfim, isto dito assim aqui de forma abstrata é um bocado mais difícil, mas nós temos um conceito, a cultura grega tinha um conceito de tempo que era cíclico. O tempo roda, mas estávamos fechados, é quase um labirinto. Não há uma saída, porque não há também uma dimensão de esperança inscrita nesse tempo. Na cultura bíblica, o tempo não é uma realidade fechada, não é cíclico. É um tempo, é uma caminhada ascendente, com diferentes etapas. Um prótos, uma origem, um kairos, um tempo presente, tempo de graça, de vivência, e um eschaton, uma escatologia, um fim. E, portanto, cada um de nós é peregrino nesta caminhada, porque para cada um de nós acontece esta origem, acontece este presente e caminhamos em direção a essa esperança futura. E neste sentido, o aproximar do ano litúrgico ajuda-nos também a refletir esta realidade. Como no início olhamos para as origens da fé cristã, para Jesus, para os mistérios vividos por Ele e com Ele, depois somos inseridos nesta história que é vivida por nós com Ele para encontrarmos de facto este sentido. E hoje nós estamos diante de textos que, caminhando nós exatamente para a conclusão do ano litúrgico que decorrerá no próximo domingo, não neste de que estamos a falar, mas no domingo de Cristo Rei, daqui a 8 dias, portanto, caminhando nós para aí, vem-nos aqui a partir de uma realidade histórica, e é muito bonito porque o texto, pelo menos o Evangelho, coloca-nos diante de uma realidade histórica. É pedido a Jesus que interprete, que dê um sentido para aquilo com o qual os discípulos se confrontam, observam, verificam e diz que sentido tem isto. Que é no fundo aquilo que todo cristão pergunta na sua caminhada: que sentido tem esta caminhada que eu vou fazendo, que sentido tem estas coisas bonitas que acontecem, também que sentido tem estas tragédias que podem acontecer, não é? E portanto, nós estamos aqui de facto, o homem é um eterno peregrino, somos sempre eternos peregrinos, eterno viandante, em demanda, não é? E portanto, é bom que de vez em quando também aterremos um bocado até para perceber, como São Paulo diz, que a nossa pátria não está definitivamente aqui, mas não deixa também passar por aqui, não é? Não deixa de passar por aqui. E que é em caminho para outra que nós percorremos esta. E temos de a percorrer bem, porque se não percorrermos bem esta, também não chegamos à outra, nem a outra tem sentido de qualquer espécie. É? Esta totalidade do tempo é fundamental, e é mesmo fundamental para a experiência cristã. E é nesta totalidade do tempo que se deve entender a história da salvação. E, no fundo, qualquer história, qualquer sentido da história. Quer dizer, nós não podemos viver se não vivermos o momento presente. Obrigatoriamente temos que viver o momento presente. E essa é talvez, às vezes, dos maiores desafios à experiência cristã, porque uma certa formação que fomos tendo muito a sublinhar a tradição e a sublinhar o futuro e quase que a esquecer o momento presente, a dizer, isto é de passagem, portanto não vale a pena gastar tudo e apostar tudo nisto que é de passagem. Percebemos o que é que isso quer dizer, mas se eu não vivo o momento presente, corro o perigo de simplesmente não viver.
Agora, o momento presente, se é só presente, também é muito pouco, porque o presente está constantemente a esfumar-se, não é? Portanto, o momento presente só tem consistência a partir de raízes, passado, e a partir de abertura, futuro. Não é? E é isso que dá sentido ao momento presente. Ora, o que os textos nos estão a convidar é a procurar o sentido, avaliar o sentido, fundamentar o sentido do presente em uma visão mais alargada. Sobretudo o texto do Evangelho. Se ficamos com o momento presente do Evangelho, é catástrofe, isto está tudo a acabar, está tudo a correr mal. Algo disso parece no momento presente que estamos a viver, não é? Quando olhamos para um lado e para o outro, vemos tanta coisa disruptiva, tanta coisa que parece que não encaixa, tanta catástrofe, dizer isto, estamos no fim. É um convite, claro, a olharmos este presente a partir de outros horizontes e aí talvez descobramos a esperança. Muito bem, vamos então espreitar o Evangelho de Lucas, que nos é proposto então para este 33º domingo do Tempo Comum. Naquele tempo, comentavam alguns que o templo estava ornado com belas pedras e piedosas ofertas. Jesus disse-lhes: Dias virão em que de tudo o que estais a ver, não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Eles perguntaram-lhe: Mestre, quando sucederá isso? Que sinal haverá de que está para acontecer? Jesus respondeu: Tende cuidado, não vos deixeis enganar, pois muitos virão em meu nome e dirão: Sou eu. E ainda o tempo está próximo. Não os sigais. Quando ouvirdes falar de guerras e revoltas, não vos alarmeis. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. Disse-lhes ainda: Há de erguer-se povo e reino contra reino. Haverá grandes terremotos e, em diversos lugares, fomes e epidemias. Haverá fenómenos espantosos e grandes sinais no céu. Mas antes de tudo isto, deitar-vos-ão as mãos e hão de perseguir-vos, entregando-vos às sinagogas e às prisões, conduzindo-vos à presença de reis e governadores por causa do meu nome. Assim tereis ocasião de dar testemunho. Tende presente em vossos corações que não deveis preparar a vossa defesa. Eu vos darei língua e sabedoria a que nenhum dos vossos adversários poderá resistir ou contradizer. Sereis entregues até pelos vossos pais, irmãos, parentes e amigos. Causarão a morte a alguns de vós e todos vos odiarão por causa do meu nome. Mas nenhum cabelo da vossa cabeça se perderá. Pela vossa perseverança, salvareis as vossas almas. Bom, Padre João Lourenço, há aqui revelações chocantes por parte de Jesus, desde logo o templo, que era algo tão querido e tão sagrado para o povo e que ele anuncia que não ficará pedra sobre pedra, como depois tudo o que se segue. Pois, este texto de São Lucas, do Evangelho, que hoje a liturgia nos oferece, é de facto um texto muito complexo e que só é possível tê-lo assim como o temos, exatamente como resultado daquilo que é a maturidade, a maturação, o tempo que vai entre a vista, a presença de Jesus em Jerusalém e o tempo de Lucas escrever. Lucas vem de fora, provavelmente terá assistido ainda após o seu contacto com Paulo, terá ainda visto, provavelmente, a Jerusalém, que no ano 70 é destruída pelo Império Romano e, portanto, pode ter, efetivamente, tido também essa experiência de ver o templo ainda de pé. Mas o que independentemente disso, que de facto dá um certo sentido, uma certa dramaticidade a esse texto, eu acho que há aqui 3 ou 4 atitudes que são muito bonitas, que são muito marcantes. O primeiro é, todo o texto é percorrido por uma exortação. Vencer o medo. Sim. Motivar os discípulos à confiança. Não ter medo e confiar. E a confiança tem, podíamos dizer quase na linguagem lucana, na linguagem de Lucas, a confiança leva exatamente a um futuro melhor,
é um futuro de esperança. É também um bocadinho o percurso que a própria liturgia tem como objetivo ao apresentar-nos, de facto, este texto hoje. Ora, olhando um bocadinho para o texto, nós parece que não estamos só ao tempo de Jesus. Parece estar a Estamos um escrever bocadinho ao nosso tempo. algumas O coisas. desmoronar de tantas cidades construídas na nossa imaginação, figurativamente, o desmoronar de tantos templos que tantas vezes também nós construímos, mas a necessidade de não nos deixarmos subjugar, não nos deixarmos aniquilar por essa desmontagem, não é? Aquilo que é pedido aos discípulos, eu diria, e Lucas nisso é exímio, Lucas é um evangelista exímio no convidar a ver. Viram, foram, contemplaram. Depois, perante o ver, Jesus oferece uma mensagem, ajuda a compreender, oferece-nos um código de interpretação, uma doutrina. E o terceiro tempo deste percurso é agora genica, o testemunho. Ides dar e desprovar isso. Portanto, é às vezes o que a nossa sociedade também decorre hoje em dia. Quer dizer, há sinais que podem causar medo, não temos, parece que faltam-nos códigos para interpretar isso, mas acima de tudo não procuramos o testemunho, mas procuramos o refúgio. Ou então o desânimo, ou a lamentação, ou o desleixo, ou a incúria. Quer dizer, é no fundo um texto que, parecendo que aponta para o fim dos tempos, ele aponta para o início de uma caminhada de consistência e de fortaleza na história. Sim, este texto é daqueles no qual corremos o risco de, se cairmos na literalidade e em leituras literalistas, não é? Está aqui anunciado o fim do mundo, e o fim do mundo é para já. Quer dizer, pode não ser amanhã, mas certamente até será... Parece ser muito preciso quanto aos sinais. Muitos destes sinais nós vemos-los hoje, outros nem tanto, mas muitos destes nós vemos-los hoje. Portanto, está aqui claramente anunciado. Bem, ninguém sabe a hora, portanto, quanto a isso, não tenhamos ilusões. Agora, esta questão que foi aqui dita de vencer o medo, de não desistir, é para mim a chave central. Ou seja, face a estes acontecimentos... duas atitudes, entre outras possíveis. O gueto, fecharmos-nos sobre nós mesmos, sobre as nossas comunidades, sobre as nossas certezas, mas fechados para nos protegermos, fazer das nossas comunidades bastiões de proteção, ou o desistir, dizendo isto está tudo perdido, está a acabar. Aliás, a segunda leitura vai um bocadinho por aí, não é? Isto está quase a acabar, portanto deixa de estar, não é? Não, aqui o convite é o da genica, como foi dito, arregaçar as mangas. Outro tempo é possível criarmos e construirmos outra história a partir destes sinais todos. Agora, essa outra história que nos é dada e para a qual somos convidados não acontecerá sem a nossa colaboração, sem o nosso exercício, sem o nosso empenho. E, portanto, este é o tempo do compromisso, do empenho, da esperança, mas a acontecer também através das comunidades cristãs. Portanto, aqui não estão leituras catastrofistas, ainda que aparecem, estão claros convites a uma ação sobre a história. E cá está. Não ver a história só a partir do momento presente, porque se eu leio este momento só a partir dos acontecimentos deste momento, então eu desanimo, isto está tudo perdido. É aqui que o convite ao olhar tem que ser mais amplo, indo às raízes, indo a ver o que é toda a história, toda a tradição. Já passámos por momentos muito difíceis, ancorados em esperança, no cuidado uns dos outros, nesta proposta cristã fomos capazes de ultrapassar, seremos outra vez capazes de ultrapassar. Portanto, enraizados numa tradição, abertos a um futuro, e aí construir um tempo novo. É isso que nos é pedido. Muito bem, então avançamos para a primeira leitura, Padre João Lourenço, do profeta Malaquias. Também não é suave, não são suaves as palavras desta leitura. Não, as palavras de Malaquias também não são suaves. Aliás, este profeta nunca é suave nas suas palavras, não é? É um profeta muito vigoroso. Mesmo. É um profeta muito vigoroso diante de uma época de algum desânimo. Eu diria, quer o texto de Lucas, quer o Malaquias, parecendo dois textos de fim de ciclo. São de princípio. É verdade. Parecendo dois textos que apontam para ficar a contemplar o que está a desmoronar-se, não. São textos que são convites à reconstrução, ao recomeço.
ao não cruzar os braços diante da possível catástrofe. O Malaquias é um profeta, portanto, que exerceu o seu ministério, o seu carisma profético no período pós-exílico. O período pós-exílico, ou seja, a primeira reação foi de grandeza, foi de majestade, foi de imponência, Deus libertou-nos. Mas depois, quando a gente vem à realidade, é aqui como o Lucas, quando a gente vem à realidade, chega lá e encontra tudo destruído. Lucas também, os discípulos, também a certa altura, aqueles que vinham do judaísmo, diz, as nossas raízes foram todas arrasadas. Porquê? Porque chegam à pátria, é preciso recomeçar, é preciso reconstruir o templo, a cidade, recuperar os caminhos, as aldeias, tudo, é preciso fazer a vida. E, portanto, há uma exortação aqui a permanecer firmes. Aqueles que se mantiverem firmes, aqueles que temerem o meu nome, para esses nascerá o sol de justiça, trazendo a salvação nos seus raios. Portanto, é uma exortação ao povo judeu para que não cruze os braços, porque a história está a acontecer. O grande fundamento dessa história é que Deus os trouxe do Egito da Babilónia, fê-los passar uma experiência de purificação. Na mão destes profetas é interessante muito verificar que a primeira leitura dos livros históricos é que o exílio é um chicote muito forte. Os profetas não olharam assim para o exílio. Os profetas puseram no exílio o tempo da purificação, necessário à conversão. O que significa necessário à conversão? Significa necessário a recomeçar de novo, a reencontrar o tal princípio, a terem um ponto forte de onde partir. E qual é esse ponto forte? É exatamente a fé a Yahvé, a temer o nome do Senhor, e que no fundo é também uma forma de afirmar que o devem testemunhar pela coerência das suas vidas. É muito interessante isto. O texto, de facto, parece um anúncio de castigo, não é? Mas o texto destaca uma coisa que é importante, que é o dia do Senhor. E este dia do Senhor não é a intervenção em que Ele vem para destruir tudo, mas, pelo contrário, é a transformação, o recomeçar. Portanto, o dia do Senhor é sempre uma nova possibilidade, é sempre um novo começo, é sempre um passo em frente. Agora, esse dia do Senhor não acontece automaticamente, nem magicamente, eu quase que me atrevia a dizer, nem por intervenção direta dele. Acontece mediante assumirmos na nossa vida, neste caso do povo de Israel, no nosso caso nas comunidades cristãs, essas propostas, esses princípios, esses horizontes para sermos nós com Ele, suportados por Ele, relacionados com Ele, agentes dessa transformação, desse mundo novo, não é? Agentes desta intervenção, para que de facto o dia do Senhor possa acontecer. E o dia do Senhor é sempre dia de vida, nunca de morte, é sempre dia de promoção, nunca de pôr para baixo, pelo contrário, é sempre para levar para cima, para fazer crescer, para fazer nascer, para fazer viver. Muito bem, vamos avançar para a segunda leitura da Epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Padre João, a verdade é que se os Tessalonicenses tivessem visto o nosso programa, São Paulo não teria tido a necessidade de escrever esta parte que vamos agora ver. Não sei. Eu acho que teria, por mais força de razão, que era para confirmar com a sua pena aquilo que nós, pobres mortais, estamos aqui a dizer e que não temos. Os tempos não estão para acabar, há muito caminho pela frente. Exatamente, o caminho. Percebo nessa perspectiva, não é? Muito tempo depois aqueles estão lá, exatamente. Okay. Bem, de qualquer forma, eu acho que este texto, parecendo um texto complicado, no fundo é um texto interessante e é um texto que vale a pena meditar em duas dimensões. Primeiro, o que serve de base, de background, de fundo, contexto, a este texto de Paulo não é um tema de Paulo. É um tema das comunidades mais de tradição judaica que viviam num frenesi, numa expectativa que a vinda do Senhor ia ser iminente. E isso contagia também as outras. Paulo não anda a evangelizar comunidades judaicas, anda a ver já comunidades helénicas, onde isto era um bocadinho latim para eles, não é? Não era grego, porque isso eles sabiam, era latim para eles. Então, o Paulo o que é que vai dizer a esses cristãos? Primeiro,
tendes um exemplo. Eu não fiquei aí nesse marasmo como vocês estão, à espera que o Senhor venha, e demora muito, não é? São Pedro tem numa das suas cartas, acho que é a primeira carta, uma expressão muito bonita quando diz, as comunidades, mas quando é que o Senhor vem? Quando é que vem a segunda vinda? Quando é que nos libertamos de todo este sofrimento, que era grande para estas comunidades naquele contexto? Diz, não nos preocupeis. 1000 anos é como um dia e um dia é como 1000 anos. É uma forma bonita, mas é uma forma tirada da apocalíptica judaica. Quando se está nesta esperança de que Deus intervém, o tempo nunca é longo. O tempo nunca é longo. Pode parecer muito longo, mas o tempo nunca é longo. Paulo vai muito mais longe e diz, ninguém fique, vamos dizer em coisa, sem trabalhar porque está à espera de. Porque se não trabalhar, ou seja, vós sois o fermento, a vossa atividade é o fermento desse tempo novo. E sem a vossa participação, sem esse fermento, esse tempo novo não vai fermentar, não vai aparecer, não vai surgir, tendes de desempenhar-vos. Portanto, temos aqui, e eu diria, e para concluir, pegando neste texto, 3 textos, todos eles, que nos convidam, de facto, à nossa colaboração, à intervenção de cada crente na construção da história, não ficando a olhar para o fim, mas sabendo que o fim é o resultado da nossa caminhada. Nós construímos o fim. Na fé, nós construímos o fim. Nós caminhamos e esse fim deixa de o ser, porque tudo reverte na glória de Deus e nesta plenitude de vida que nele recebemos. Aqui o texto, se bem que numa primeira leitura pode parecer, e essa leitura também não é displicente, não a devemos deitar fora, quer dizer, não devemos pesar, devemos também provir ao nosso sustento. Também há aí, apesar de não ser esse talvez o eixo forte, mas também há isso, não é? A tentação que muitas vezes os anunciadores da Boa Nova têm de outros que me sustentem, porque a minha missão é só anunciar, não é que é dito que cada um deve prover ao seu sustento, e portanto é bom também não deixar de sublinhar isso, mas não é isso o mais importante. O mais importante é que este fim acontecerá também com a minha ajuda e ele será já hoje uma realidade se eu o antecipar. Portanto, muito bem, tento não nos permitir mais além, mas fica dito o essencial. Obrigado uma vez mais pela vossa presença aqui entre nós. A análise bíblica dos textos do 33º domingo do Tempo Comum. Termino a lembrar que ainda hoje pode escutar a edição rádio do programa Eclésia, mais logo, 22h45 na Antena 1. Ficamos por aqui. Boa tarde, bom fim de semana.